Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AMUDicas. Resolução de questões da prova do CRES Alagoa, Conselho Regional de Serviços Sociais de Alagoa. É uma prova de nível médio, essa aqui é a parte 2. Então pessoal, antes da gente ir para a resolução dessas questões, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta, compartilha. Essa sua ajuda aqui no canal é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Comenta aí para nós o que você acha das resoluções. Você acha que ajuda, que agrega? E se você tiver alguma dúvida em alguma questão, deixa nos comentários aí que a gente tenta melhorar aí ou explicar de uma outra forma. Nós entramos em contagem regressiva aqui no canal. O nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos e atualmente só faltam 81. Então colabore com a gente, se inscreva, ajude-nos a chegar nos 1000 inscritos. Lembrando que o nosso canal está presente também em outras plataformas. Se for do seu interesse, vá lá, siga e se inscreva, ajuda demais. Então vamos para a primeira resolução aqui, ó. O examinador faz o seguinte questionamento. Caso o pronome ser usado no início do segundo parágrafo, aqui eu cortei o texto e só trouxe o segundo parágrafo, tá? Se esse ser estivesse posposto ao verbo, amor, o que é posposto? Posposto significa depois do verbo, tá? Então ele quer pegar esse ser aqui e colocá-lo aqui, ó, depois do verbo. Caso ele estivesse posposto ao verbo que se relaciona, haveria incorreção quanto à colocação pronominal. Sim, esse item está correto. Agora vamos entender. Para o estudo de colocação pronominal, você tem que ficar atento a 3 casos. Quando o pronome estiver antes do verbo, isso aqui será um caso de próclise. Quando ele estiver depois do verbo, será um caso de ênclise. E ainda há os casos que ele fica ali dentro do verbo, no meio do verbo, que aí são casos de mesóclise. O estudo disso não é tão complicado para apenas um verbo. Se a gente tiver uma locução verbal, aí entram algumas outras regras. Para apenas um verbo, a regra é o seguinte. Ênclise só tem uma única regra. Quando estiver no início de orações, ou depois de uma vírgula também, obrigatoriamente o verbo tem que estar enclítico. Ou seja, o pronome obrigatoriamente tem que estar aqui depois do verbo, no início de orações ou até mesmo depois de uma vírgula. Mesóclise, ela vai ocorrer com verbos no futuro do presente e futuro do pretérito. Então vamos supor que eu vou vender o livro, tá? Aí eu vou falar no futuro, que eu vendê-lo-ei, vendê-lo-ia. Então, ó, vender-ei, venderei, venderia. Então, vendê-lo-ei, vendê-lo-ia. Futuro do presente e futuro do pretérito são casos em que você coloca mesóclise. E aí a próclise, você tem que ficar atento a palavras atrativas. E aí, se não for nenhum dos 3 casos, vai ser facultativo eu usar antes ou depois. Se eu não tiver no início de orações ou não tiver uma palavra atrativa, tanto faz eu colocar o pronome antes ou depois. Então, no caso de palavras atrativas, você vai ter ali pronome relativo, pronome indefinido, você tem conjunções subordinativas, com as conjunções coordenadas é facultativo também. Então você vai ter ali conjunção integrante, já vi cobrando em provas do CESP, se não me engano da Quadrix também. Então tem algumas classes aí que são classes com palavra atrativa. Nesse caso em tela aqui, ó, segundo, de acordo, conforme, isso aqui é uma classe atrativa. Então obrigatoriamente, ó, ela atrai. Ela faz com que o pronome fique obrigatoriamente antes do verbo, de forma proclítica. Pro é antes, tá? Então aqui é um caso obrigatório. Então, se eu colocasse, ó, posposto ao verbo, haveria incorreção quanto à colocação pronominal. Logo, o item está correto. Essa questão foi retirada lá do site Que Concursos, é da prova, tá? Mas lá no site você encontra por esse código, Q20 77 725. Próxima questão de código, Q20 77 726. Aqui ele fala agora sobre tipologia textual. O examinador fala o seguinte, o texto, quanto ao gênero e a finalidade, é classificado como expositivo. Como o texto é pequeno, eu vou fazer a leitura dele todo. Mas a gente tem algumas classificações, tá? A gente vai ter textos narrativos, textos descritivos, textos dissertativos, que subdivide em 2, e texto injuntivo. Basicamente, essas aqui são as classificações. Narração, você toma por base como se fosse uma história. Ela tem que ter cronologia de tempo, personagens, geralmente em primeira pessoa, são algumas características de um texto narrativo. O texto descritivo ele é muito presente dentro de textos narrativos. É o momento em que você descreve algo com atenção. Mas, quando um profissional da área faz um relatório com detalhes, esse relatório detalhado é um texto descritivo, que ele descreve com detalhes aquilo que ele está informando. O texto dissertativo, ele usa de linguagem culta, de linguagem formal.
e ele pode ser usado com caráter de expor os fatos. Geralmente, um texto jornalístico que não seja de opinião era para ser, em teoria, um texto expositivo. Você apenas vai expor algo. O texto dissertativo também pode ser argumentativo. Então, é um texto no qual o autor do texto quer tentar te trazer um convencimento a respeito do ponto de vista dele. E os textos injuntivos são aqueles em que o texto explica o próprio texto. Como assim? Ora, um livro didático, ele dá instruções, um manual, uma bula de remédio, um livro de receitas. Esses tipos de texto, eles explicam, a informação explica a própria informação. Então, são textos injuntivos. Então, dito isso, nós vamos ver se esse aqui é um tipo de texto dissertativo expositivo. Nutrida pelo sentimento de gratidão, vírgula. A assistente de negócios da agência Campinas. Quem é essa assistente? Ele vai explicar quem é essa que se sente. Marilise, Ana, tal. Essa assistente aqui, ela dá um belo exemplo de cuidado e amor ao próximo. Continuando, há um ano, faz um ano, né? Ela realiza um trabalho voluntário na área de internação do Centro Infantil Boldrini. Até aqui, o que eu li, ele está te informando algo ou ela está tentando te convencer de algo? Na minha humilde opinião, até aqui só está informando algo, tá? Aí ela continua. Ela faz um trabalho voluntário, e esse trabalho, ou qual trabalho voluntário, consiste em fantasiar-se de diversos personagens para fazer a alegria dos pacientes que sofrem de câncer ou doenças sanguíneas. Até então, eu vejo apenas como uma notícia, apenas está informando. Localizado em Campinas, o hospital atua no atendimento de crianças, adolescentes, jovens, e 70% do seu atendimento é realizado por voluntários em diversas áreas. Então, até aqui ainda, informações. O meu setor leva um pouquinho de alegria e diversão aos pacientes e familiares, proporcionando momentos mais descontraídos durante o período de internação. Isso aqui é ela dizendo, fantasiados, fazemos visitas diárias aos leitos, oferecendo brincadeiras, amor e acolhimento aos enfermos e acompanhantes. Explica a assistente. Ora, o texto todo que eu li, está tentando te convencer de algo ou apenas está informando que existe isso? O exemplo de cuidado e amor ao próximo. É apenas um texto, na minha opinião, texto informativo. Então ele é dissertativo informativo, dissertativo expositivo. Logo o item está correto. Por fim, como eu já fiz a leitura, meio que expliquei na questão anterior, tá? Agora vai ficar um pouco mais fácil para nós. Q20, 77, 727. Aqui ele fala o seguinte, a vírgula utilizada após Marilise, Ana, tal, deveria ser suprimida. Deve, nunca, sempre. Cuidado que isso aqui você tem que ficar atento com essas colocações. A justificativa para eu suprimir. Uma vez que não se pode separar o sujeito do verbo por vírgula, seja em ordem direta ou inversa. Isso aqui é verdade. Não se separa o sujeito do verbo. Ponto. Não interessa se ele está antes ou depois, tá? Agora, eu já dei uma dica. Quando eu resolvi a questão anterior, nós vamos ler novamente, A assistente de negócios da agência Campinas. Gente, quem é essa assistente? Qual o nome dessa assistente? Ora, essa assistente se chama Marilise Ana Stoulalala. Brincadeira, lógico. Isso aqui está entre vírgulas porque é um aposto explicativo. Ele vem nomear, vem explicar quem é essa assistente. O aposto explicativo deve obrigatoriamente ser isolado por vírgulas, parênteses ou travessões. Então aqui não tem que se falar de sujeito do verbo e tal, não é. Tanto que teoricamente aqui, se eu retirar as vírgulas, tá? Vou retirar essa vírgula e vou retirar também Marilise. Você vai ver que esse dá, ele se liga a assistente, que foi a forma como eu li lá no texto. A assistente, blá, 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 essa assistente dá um belo exemplo de cuidado. Então eu não estou separando aqui o meu sujeito do verbo por vírgulas, porque esse termo aqui ele está entre vírgulas justamente para mostrar que é um termo que está isolado. Logo o item aqui, deve ser suprimida, o item está errado. Então, pessoal, o que eu tinha para resolver de questões nesse bloco são somente essas três. Eu gostaria de reforçar novamente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha. Comenta para nós o que você acha das resoluções. Você acha que pode te ajudar de alguma forma? Você acha que é um conteúdo que pode agregar? Comenta para nós, seu comentário é muito importante. Ajude-nos nessa contagem regressiva, ajude-nos a chegar a 1000 inscritos. Só faltam 81 e eu tenho certeza que com a ajuda de vocês a gente vai chegar nos 1000 inscritos. Então, muito obrigado a todos vocês que colaboram. Lembrando também que o nosso canal está também em outras plataformas. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!